capítulo de número 53. Isaías, ele descreve um pouco do sofrimento de Jesus. Ele descreve de uma forma bastante sucinta, mas nós podemos entender que Jesus, ali na cruz do Calvário, viveu ou vivenciou o que estava escrito pelos profetas e profetizado pelos profetas. São mais de 400 profecias no Velho Testamento que apontam para Jesus como Messias, que apontam para o sofrimento de Jesus. Não somente Isaías, mas outros profetas profetizaram, mas Isaías foi conhecido como um profeta messiânico porque foi o que mais profetizou acerca de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, a partir do versículo 1 está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. E no mesmo versículo tem outra pergunta dizendo: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos, e nós não fizemos dele caso algum. Aflito, ferido de Deus e oprimido, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Mas ele foi, versículo 4 diz assim: mas ele foi moído pelas nossas transgressões, pisado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, na Bíblia em espanhol fala por suas chagas, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em algumas traduções diz pelas suas feridas nós fomos sarados. Então ele pagou o maior preço por nós, ali na cruz do Calvário. Para você que quer estudar ou saber um pouquinho mais sobre o sofrimento de Cristo, o qual havia sido profetizado, Davi também escreve o Salmo de número 22, onde ele descreve tudo o que Jesus passou ali na cruz. Hoje, quando nós entendemos e lemos que Jesus estava pendurado no madeiro, e de um lado dele tinha um ladrão, um salteador, um homem mau, um assassino terrível, um assassino cruel. Do outro lado, de igual modo, também tinha um assassino cruel, um assassino terrível. Quando nós entendemos acerca do tempo ou do contexto daquele tempo em que aconteceu a crucificação de Jesus, nós vemos que dentro do Império Romano tinham ali vários castigos para os transgressores, mas o pior castigo era a cruz. Somente os piores assassinos, somente os piores malfeitores, somente a corja, somente aqueles que eram terríveis, aqueles que eles entendiam que não tinham mais jeito, que não tinha, que a cadeia não ia ter solução, que não tinha mais nenhuma solução para eles. Então a sentença era a morte, mas não era qualquer morte, era morte de cruz. E a Bíblia diz que Jesus estava ali sentenciado à morte no meio deles. E quando Jesus estava ali no meio daqueles malfeitores, o povo, as pessoas que passavam, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías, e o que estava escrito no Salmo 22, e tantas outras profecias, quando as pessoas passavam embaixo, ali de Jesus crucificado, elas olhavam para a cruz e meneavam a cabeça, ou seja, assim, com desprezo. Elas meneavam a cabeça e elas diziam: você não é Jesus, o rei dos judeus? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. As pessoas que passavam embaixo repetiam isso: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Vamos lá, vamos ver, se não é Deus não, desce, mostra quem você é. As pessoas cheias do espírito maligno, do espírito do diabo. Porque foi isso, exatamente essa mesma estratégia que Satanás usou lá em Lucas, no capítulo 4, na tentação de Jesus. Quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, qual foi a tentação? O inimigo dizia para Jesus também: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, faz isso ou faça aquilo. Jesus é
era, é e sempre será o Filho de Deus. Era, é e sempre será Deus. Só que ele não precisa estar provando para ninguém que ele é o Filho de Deus. A mesma estratégia que Satanás usou lá na tentação, ele usa agora usando as pessoas. Se tu és, você desce. Porque tudo que o diabo queria era que Jesus desistisse da cruz. Só que se Jesus desistisse daquele sofrimento, era a mesma coisa que ele desistisse de mim e de você. Não eram os pregos que seguravam ele ali, mas era o amor que ele tinha pela minha alma e pela tua alma. Ele sabia que para o homem era impossível ser salvo. Ele sabia que para o homem era impossível pagar um alto preço, um preço tão alto, para aplacar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. A cruz não era de Jesus, a cruz era de Barrabás. Aquela cruz não foi feita na medida de Jesus, aquela cruz foi feita na medida de Barrabás. As aberturas, os lugares que foram feitos para que os cravos entrassem, o lugar onde foi feito para que os seus pés ficassem, tudo estava sob medida para Barrabás. E quem era Barrabás ali? Barrabás representava eu e você. Barrabás representava todos os pecadores de toda a humanidade, os de antes, os daquele tempo e os de depois. O pecado do mundo inteiro estava sobre Jesus, estava sobre Jesus, estava sobre ele. A Bíblia, ela quando nos fala de Barrabás, fala que Barrabás era um assassino também terrível, que Barrabás ele merecia a cruz, que Barrabás quando foi condenado à cruz, não tinha mais nada o que ele fazer, mas naquele momento em que Jesus é trazido, então Pilatos, lavando as suas mãos, deixa para o povo decidir. E ele pensando, o que o povo vai decidir? Que um ladrão, que um assassino, que um ladrão terrível, tenaz, seja solto ou esse justo. Ele sabia, Pilatos sabia, que Jesus não estava ali, não merecia a cruz, não era merecedor da cruz. Mas as multidões inflamadas, por causa daqueles falsos que estavam no meio, a politicagem no meio ali, daqueles sacerdotes que tinham inveja de Jesus, Anás, Caifás, que tinham conchavos com Roma, que não queriam perder o seu poder, eles ali movidos por causa da ganância, por causa da inveja, porque o povo seguia Jesus, então eles começavam a gritar, quando Pilatos pergunta quem é que deve ser crucificado, Jesus ou Barrabás, eles começam a clamar, Jesus deve ser crucificado. E o que fazemos com Barrabás? Solte-o. O que fazemos com Jesus? Crucificam, 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 crucificam. O povo começa a gritar que Jesus deve ser crucificado e Barrabás deve ser solto. E nós entendemos que Jesus, quando foi para a cruz, ele foi no nosso lugar, porque nós sabemos e nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que somos pecadores, que nós, quando nascemos do ventre da nossa mãe, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Davi escreveu sobre isso no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós nascemos, a nossa natureza é pecaminosa. Uma criança já nasce com uma tendência para fazer. Ninguém precisa ensinar para uma criança o pecado. Já naturalmente a criança já começa, quando ela começa a se entender por gente, ela já começa a querer fazer coisas erradas e esconder da mãe, esconder do pai e desobedecer e testar a autoridade dos pais. Quem nunca viu uma criança quando começa a sair um pouquinho, ter um pouquinho mais de liberdade, sair do colo do pai, sair do colo da mãe, pegar o seu dedinho e colocar na tomada, e quando o pai diz não põe o dedinho na tomada, quando a mãe diz não põe o dedinho na tomada, a criança olha e testa e dá uma risadinha e testa e vai de novo desobedecer ou testar a autoridade do pai. Quem já não viu isso? Tudo isso vem da natureza pecaminosa. Nós pecamos. Talvez o que eu vou pregar aqui vai chocar alguns nesta noite, pastor, mas eu tenho que entregar aquilo que Deus manda entregar nesta noite. Nós pecamos. Barrabás ali representava a nós. Nós merecemos a cruz. Merecemos e sempre vamos merecer a cruz.
que nós merecemos é o inferno. A humanidade perdida estava condenada ao inferno. Não tem credencial de membro de igreja, de pastor, de presbítero, de diácono que possa nos levar para o céu. Não tem nenhum outro caminho que possa nos levar para o céu. Não tem boas obras que possam nos levar para o céu. Você pode dar pão para aquele que está faminto, distribuir cesta básica para o pobre. Você pode, e nós como cristãos temos o dever de ajudar os necessitados, mas isso não vai te levar para o céu. Você pode dar agasalho para aquele que está com frio, e nós como cristãos devemos fazer isso. Não é errado fazer isso, mas isso não vai nos levar para o céu. As boas obras não vão nos justificar diante de Deus. O cristão, ele não faz boas obras para ser salvo. Ele faz boas obras porque ele é salvo no Senhor. Porque é uma nova criatura no Senhor. O que vai nos levar para o céu, o que vai trazer a salvação para a nossa vida, é crer no sacrifício vicário de Jesus. É crer que Ele pagou o preço no meu lugar. É reconhecer que eu sou um pecador. Paulo, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Mas Ele me resgatou. Mas Ele me livrou. Ninguém aqui é santo, aleluia, como Ele é. Ninguém pode dizer, eu sou mais santo do que você, eu sou mais santo do que o outro. O meu pecado é menor, o teu pecado é maior. Não existe pecadinho, nem pecadão. Diante de Deus, pecado é pecado. Pecado é pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E então Jesus está ali no meio dos pecadores, como Ele está aqui no nosso meio aqui hoje. E se Ele está aqui no nosso meio e nós reconhecemos que somos pobres, miseráveis pecadores na presença de Deus, nós estamos dando o primeiro passo para a nossa salvação. O primeiro passo é reconhecer que nós merecíamos a cruz. E Jesus, quando está ali, a Bíblia diz que tem um ladrão à esquerda dele. E esse ladrão à esquerda, que a Bíblia não menciona o nome, a Bíblia nem fala o nome dele, ele começa somente a repetir o que as pessoas já estavam falando lá embaixo. E ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Ele estava buscando o seu proveito próprio. Ele estava buscando uma salvação não eterna, mas uma salvação temporária. Uma salvação para continuar vivendo aqui na terra, para continuar pecando aqui na terra, para continuar disseminando mal aqui na terra. Tudo que ele queria era descer, porque o foco dele estava nas coisas de baixo. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória. Glória. Se tu és o Cristo, salva nós. Desce da cruz. Ele queria que Jesus descesse. Ele estava apontando lá embaixo. E quantas pessoas, meus irmãos, que estão aí, conhecem o Evangelho, mas o foco sempre está embaixo. Nunca tem o foco lá em cima, tem o foco embaixo. Pensa nas coisas de baixo, planeja tudo para viver embaixo. Aleluia. Põe a sua família, os planos, os projetos, tudo para viver embaixo. Pensa que vai viver eternamente lá embaixo. Não. A vida aqui embaixo não é eterna. A vida aqui nesta terra, ela tem prazo de validade. A vida aqui nesta terra, pastor, é por um tempo. Moisés escreveu no Salmo 90 que a vida aqui na terra, ela dura 70 anos. E os que passam disso é enfado e canseira. Os que passam, pastores, de 70 anos é enfado e canseira. Eu cheguei nos 50 esse ano e já é dor para todo lado. Dor aqui, é dor ali, é dor na junta, junta tudo e joga fora. É dor na junta, é dor aqui, é dor ali. Ai meu Deus, quando não é eu, agora é os dois aí, né? Quando não é eu, é a minha esposa. Ai que dor, ela também, ai que dor. E dói aí, aqui também dói. A gente fica naquela disputa. Não, mas tá doendo aqui, mas eu tô com mais dor. A minha dor tá maior que a tua. Né? Ai, coitadinho de mim, ai, coitadinho de mim. Então vamos cuidar um do outro aqui, porque daí a gente vai melhorar. Quem está entendendo, diga glória. Cinquentinha, que cheguei agora. Imagine 70 anos
ele diz que é a geração, né, bíblica, 70 anos, que passa disso é cansaço, né? É canseira, enfado e canseira, ele diz, né? Salmo 90. Agora veja bem, alguns, disse Moisés no Salmo 90, pela sua robustez, podem viver mais. Segundo, né, o que Deus falou lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, para Noé, os dias do homem seriam 120 anos. Pela sua robustez, alguns podem chegar até 120 anos. Mas é dor, é doença, é cansaço, é enfado, é canseira, é isso, é aquilo. Não é fácil, tem prazo de validade. Se tem uma certeza que nós temos nessa vida é da morte. É que um dia nós vamos morrer. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui mais. Não estou aqui para profetizar a morte. Eu só estou aqui para, de uma forma pragmática, trazer a igreja para uma reflexão da realidade. Nós precisamos buscar a Jesus enquanto é tempo. Aleluia. Nós precisamos tomar decisões, e decisões sérias com Deus nesta vida. Nós precisamos colocar o nosso foco numa vida eterna com Ele, e não numa vida terrena. Nós pregamos ali anteontem, ali na igreja de Seven Sisters, e ali nós falamos que primeiro Deus criou os céus, depois Ele criou a terra, para que pensemos primeiro nas coisas do céu. Quem está me entendendo, diga glória. Colossenses, capítulo de número 3 diz que nós devemos pensar, pois, nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Você pode fazer plano aqui? Pode. Você pode fazer planos para sua família? Pode. Mas a prioridade tem que ser o céu. Há quanto tempo, pastor, que a prioridade deixou de ser o céu na vida de muita gente? E Deus, Ele puxa a nossa orelha. Hoje Deus, Ele nos chama à reflexão. Nós não podemos fazer como aquele ladrão que estava à esquerda, que somente era um produto do meio, porque ele só repetia lá em cima o que ele ouvia lá de baixo, porque ele estava com foco lá embaixo, escutando o que as pessoas lá embaixo diziam. Se tu és o Cristo, desce da cruz, as pessoas lá embaixo diziam. E ele repetia, ele estava do lado de Jesus. Ele estava nos últimos minutos da sua vida. Ele teve a mesma chance, ele teve a mesma oportunidade que o da direita teve, mas ele não soube aproveitar a sua chance. Deus, com esta reflexão, nos chama a atenção de que todos vamos ter a mesma oportunidade de salvação, mas a decisão é pessoal. A decisão é pessoal. O da esquerda fala: se tu és o Cristo, você desce pensando embaixo. Mas o da direita, ele faz diferente. E a Bíblia faz questão de dizer que o nome dele era Dimas. O da direita também era um ladrão. O da direita também era um assassino. O da direita também era um malfeitor. O da direita também era terrível. Só que o da direita, quando olhou a oportunidade, quando olhou para Jesus, ele viu que Jesus não merecia a cruz. O da direita, quando olhou para Jesus, ele entendeu, aleluia, que aquela era a chance da vida dele. Talvez hoje seja a chance da vida de alguém que está aqui. Talvez Deus te trouxe aqui, aleluia, para te dar uma oportunidade de salvação. E Dimas, ele então repreende ao da esquerda. Ele repreende dizendo: tu nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação. Este justo, ele não fez nada para merecer estar aqui, mas nós merecemos. Nós estamos aqui na cruz porque nós pecamos, nós merecemos estar aqui. Mas o que fez esse justo? Ele não fez nada. Primeira coisa que nós aprendemos com Dimas: ele repreende aquele que está só repetindo as coisas que eram faladas lá embaixo, porque ele tinha um foco lá em cima. Segunda coisa que nós entendemos e que nós, aleluia, apreciamos na declaração de Dimas, é que Dimas, ele diz: nós merecemos, eu mereço estar aqui. Ele reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que ele merecia a cruz. Ele reconhece que ele estava ali porque ele merecia aquela morte. Ele fez o que era errado. Terceira coisa que nós aprendemos com Dimas: ele reconhece a justiça
que estava no justo, Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele é tocado, ele é como um espelho refletido, e no espelho ele vê o pecado dele em cima de Jesus. Ele vê Jesus pagando um preço que Jesus não deveria pagar, que na verdade ele deveria pagar, mas Jesus está pagando o preço. Porque Jesus não está pagando o preço somente pelo pecado de toda a humanidade, mas também está pagando o preço, tão somente, não só da humanidade, mas ele está pagando também o preço de Dimas. Dimas, quando olha para Jesus, ele olha para o seu pecado, porque quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós temos um encontro com nós mesmos, e isto nos leva a uma reflexão do quanto Ele é santo e do quanto nós somos pecadores. Nós vemos no livro de Isaías, no capítulo de número 6, que quando Isaías tem um encontro com Deus, um encontro real, e ele vê o céu, ele vê o céu, ele vê o trono de Deus, e ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ele tem um encontro com Deus e um encontro consigo mesmo, e ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece o pecado. Quando nós reconhecemos o pecado diante de Deus, quando a gente para com esses julgamentos bobos, de ficar julgando esse, julgando aquele, quem é mais santo, quem não é, não. Reconheça que você é pecador, cuida da tua vida com Deus. A Bíblia fala isso lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11, quando Paulo ele faz a dissertação acerca da Santa Ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão, e depois beba deste cálice. Nós temos que parar de querer ficar examinando os outros, julgando os outros, falar do pecado dos outros, porque enquanto estamos falando dos outros, nós estamos sendo julgados pelo Senhor. E sendo julgados pelo Senhor, somos julgados pela sua palavra. E estamos correndo um risco muito grande de estar na igreja, mas não estar em Cristo. E a Bíblia não diz: quem agora está na igreja, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Não é isso que a Bíblia diz. Aleluia. A Bíblia diz: quem agora está? Quem agora está? Quem agora está? Em Cristo. É bom estar na igreja, tem que estar na igreja, temos que congregar, glória a Deus. Temos que estar junto com aqueles que comungam da mesma fé, cultuar a Deus, apresentar os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1, o próprio Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos transformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É importante congregar, mas somente congregar não é tudo. Somente vir para a igreja não é tudo. É necessário ter um encontro com Deus. É necessário neste encontro reconhecer o nosso pecado. É necessário neste encontro confessar os nossos pecados diante dele, reconhecer a necessidade dele. É necessário se colocar na posição de servo. Aquele homem, depois de repreender o ladrão da esquerda, o seu companheiro, depois ele olha para Jesus e ele chama Jesus de Senhor, já se colocando na posição de servo. Ele diz: Senhor, remember me, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Ele não falou desce lá embaixo para nós. Não, o foco dele era o reino de Deus. Aleluia. O foco dele era o céu. O foco dele, aleluia, era aquele reino, porque ele, chamando Jesus de Senhor, ele se coloca como servo. Quando ele diz lembra de mim quando entrar no teu reino, ele está chamando Jesus de rei. Ele está dizendo que Jesus tem um reino. Lembra de mim, tu vais entrar no reino. Ele faz uma expectativa de um reino futuro, de um reino vindouro, mas Jesus surpreende ele, porque todos aqueles que procuram Jesus com sinceridade, Jesus os surpreende, porque quando aquele homem cria uma expectativa de um reino vindouro, lembra-te de mim quando entrar no reino, Jesus responde para ele: não é quando entrar no reino, ainda hoje.
Ele pode fazer a obra na tua vida. Ainda hoje Ele pode mudar o quadro. Ainda hoje Ele pode mudar, aleluia, a situação. Ainda hoje Ele pode te curar. Ainda hoje Ele pode libertar aquela pessoa da sua família. Ainda hoje, aleluia, porque com Deus não deixa nada para amanhã. O que Ele tem para fazer na tua vida, Ele pode fazer hoje. Mas Ele quer uma decisão tua hoje. No livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer: se pois hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração como o povo de Israel em Meribá. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de redenção, hoje é dia de mudança, hoje é dia de encontro com Deus. Ainda hoje! Quem quer, levante a mão. Quem quer ainda hoje? Quem quer o mover de Deus na tua vida ainda hoje? Quem quer, levante a tua mão ainda hoje. Não depende de Deus mais. Tem muita gente que diz: eu quero, mas Deus não faz. Eu quero, mas Deus não sei o que. Não, não depende mais de Deus. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele não precisa provar nada para ninguém. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele deu o único filho. Aleluia. João 3,16 diz que Ele deu o único filho, para que todo aquele que nele crê, aí vem a nossa parte, crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha eternal life, tenha a vida eterna. Quem está entendendo? Aleluia. Por que Ele fez isso? Porque alguém colocou uma pistola na cabeça dele e o obrigou? Não. Ele disse: porque Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor, não foi por obrigação, foi por amor. Mas é necessário nós crermos. Aquele homem creu, aquele Dimas, aquele ladrão que estava à direita creu, e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo. Ele foi salvo lá no último minuto. Dimas não desceu da cruz para ser batizado nas águas primeiro. Ele não desceu da cruz para entrar lá na sinagoga, na igreja, levantar a mão e aceitar Jesus primeiro. Não tinha mais tempo. Agora a decisão era rápida. Era no último minuto. Mas não deixe para o último minuto da tua vida. Hoje você tem a oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida. Glória a Deus. E eu te convido aqui hoje. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, eu te convido para vir aqui na frente. Eu te convido para tomar esta decisão. Você também que se afastou dos caminhos do Senhor, volte para Jesus hoje. Venha para Jesus hoje. Hoje é dia de salvação. Amanhã eu não sei. Amanhã não nos pertence. Não sabemos se vamos amanhecer vivos ou mortos. Amanhã a gente não sabe. Mas hoje eu te digo que o Senhor, Ele quer te salvar. Onde está a primeira pessoa que vai aceitar a Jesus como Salvador aqui hoje? Levante a tua mão e entregue a sua vida para Cristo. No momento que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo,
serás. La, 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 na, 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 Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar. Onde está a primeira pessoa para aceitar a Jesus ou para reconciliar com Jesus? Volte para Jesus, hoje é dia de salvação. Se pois hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Tem alguém para entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer aceitar a Jesus como teu Salvador? Levante a tua mão para o céu. Não tem ninguém, não tem. Que Deus conceda outra oportunidade. A igreja dá aplauso para Cristo.